Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando no final do ano litúrgico, e a liturgia sempre vai nos perguntando como é que nós estamos preparados para o encontro com o Senhor. Nesse 33º domingo do tempo comum, penúltimo domingo do ano litúrgico, nós celebramos também na igreja o Dia Mundial dos Pobres, aliás, o 7º Dia Mundial dos Pobres. Foi justamente um dia criado pelo Papa Francisco, já há 7 anos, e nesse ano tem como tema Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. É uma citação de Tobias 4:7. Aqui em nossa arquidiocese, nós temos uma semana do pobre, começamos no último dia 11, chega até esse final de semana, e juntamente com o Dia Mundial dos Pobres, nós também falamos sobre a campanha da fraternidade do próximo ano, de uma certa forma colocando as questões sociais. Fraternidade e amizade social, o tema da próxima campanha da fraternidade. E o lema, vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23:8. Dessa forma, nós vamos assim como que além de nos preparar para ver muito bem essa consequência do Dia Mundial dos Pobres, também de nos prepararmos para a próxima campanha da fraternidade. Desde o dia 11, estamos vivendo isso em nossa arquidiocese. E o Papa Francisco, na sua mensagem para o 7º Dia Mundial dos Pobres, que é o 33º domingo, do tempo comum, penúltimo domingo do ano litúrgico, ele coloca: o Dia Mundial dos Pobres, sinal fecundo da misericórdia do Pai, vem pela 7ª vez alentar o caminho de nossas comunidades. Trata-se de uma ocorrência que se está a radicar, ou seja, está se radicando progressivamente na pastoral da Igreja, fazendo-a descobrir cada vez mais o conteúdo central do Evangelho. O conteúdo central do Evangelho, diz o Papa: empenhamo-nos todos os dias no acolhimento dos pobres, mas não basta. A pobreza permeia as nossas cidades como um rio que engrossa sempre mais, até extravasar, e parece submergir-nos, pois o grito dos irmãos e irmãs que pedem ajuda, apoio e solidariedade ergue-se cada vez mais forte. Por isso, no domingo que antecede a festa de Cristo Rei do Universo, reunimos-nos ao redor da sua mesa para voltar a receber dele o dom e o compromisso de viver a pobreza e servir os pobres. Pois ele comenta o tema: nunca afaste de algum pobre teu olhar, Tobias 4:7. Esta recomendação nos ajuda a compreender a essência do nosso testemunho. De texto no livro de Tobit, um texto pouco conhecido do Antigo Testamento, eloquente, cheio de sabedoria, permitir-nos-á penetrar melhor no conteúdo que o autor sagrado nos deseja transmitir. Abre diante de nós uma cena de vida familiar. E aí justamente fala um pouquinho da história de Tobias, Tobit, da questão que é colocado, e o texto colocado: nunca afaste de algum pobre o teu olhar. Sem dúvida, meus irmãos e irmãs, celebrar o Dia Mundial dos Pobres é para nós uma grande missão, uma grande responsabilidade de ver como é que nós convivemos num mundo onde clamam aos céus tantas necessidades, tantas vulnerabilidades. Nós temos problemas de violência, de falta de liberdade, de guerras, tantas questões. Mas algo que nos persegue constantemente é a pobreza, as pessoas que não têm como sobreviver. E nós normalmente temos assim resoluções paliativas de ajuda às pessoas, mas a transformação da sociedade para que haja justiça e fraternidade com dignidade para todos está muito longe de acontecer. Mesmo em países que têm um certo bem-estar social, que supõe-se que devia ter toda a dignidade para todos, também encontramos ali as pessoas vulneráveis. Portanto, um domingo antes de concluirmos o ano litúrgico, o Papa nos pede para que nós não afaste de nossos olhos o pobre. Nunca afaste de algum pobre o teu olhar. Tobias 4:7 é o tema desse 7º Dia Mundial dos Pobres. Aqui na Arquidiocese, estamos há uma semana aprofundando esse tema, juntamente com o tema da campanha da fraternidade do próximo ano, que realmente vai levar em consideração esses vários aspectos também da fraternidade social. Portanto, meus irmãos e irmãs,
vivamos intensamente e nos perguntemos como fazer para viver um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno, para que todos tenham a sua vida com dignidade e tenham realmente a dignidade da vida, do trabalho, da saúde, da casa e também da própria família, né? E respeitando os valores humanos, né? Realmente é algo que parece ser muito grande, mas somos chamados a dar esses passos e a continuamente clamar aos céus sobre isso. 7º Dia Mundial dos Pobres, saibamos aprofundar e ver a nossa responsabilidade nessa grande missão. Estamos chegando, sim, ao final do ano litúrgico e os últimos domingos sempre nos chamam a atenção sobre a nossa vida. E nós, entre um assunto e outro, vamos vendo que o capítulo justamente 25, né, do Evangelho de Mateus vai nos colocando algumas questões, como o de hoje, né? Ele fala que um homem ia viajar para o estrangeiro, conta uma parábola, né? Chamou seus empregados e entregou os seus bens. Entregou os bens para os empregados. A um deu 5 talentos, outro deu 2 e ao terceiro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Isso é bem claro para nós, meus irmãos e irmãs, nós estamos para chegar ao final do ano litúrgico e isso supõe também como é que vai a nossa vida. Deus nos dá dons conforme nossas capacidades. 5, 2, 1, para que nós multipliquemos, para que nós façamos frutificar os dons que Ele colocou em nossas mãos. Tem muita gente que depende daquilo que nós somos chamados a fazer, a anunciar, a proclamar, e Deus deu dom para isso, para que nós possamos fazer chegar a boa notícia, a palavra de Deus, aos irmãos e irmãs que estão perto ou longe. E aí, justamente, quando chega o momento de prestar contas, é que realmente a coisa fica difícil. A leitura do Evangelho vai nos colocar situações diferentes. De um lado, fala a leitura que quem recebeu 5 talentos trabalhou com eles e lucrou outros 5. Ou seja, ele fez multiplicar aquilo que recebeu, não é? Aquele que havia recebido um só, os 2 deu a mesma coisa, mas quem recebeu um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Pois quando voltou, justamente, teve que apresentar que não houve nenhuma consequência, não houve nenhuma multiplicação dos talentos. Quando o que recebeu 5, muito bom, servo fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te conferirei muito mais. Vem participar da minha alegria. Não é? E chegou o que havia feito 2 talentos e disse a mesma coisa, não é? Ou seja, eu te conferirei muito mais. E chegou aquele que havia apenas 1 e que havia enterrado o talento, não é? Ou seja, aqui dá um servo mau e preguiçoso. Então, deveria ter feito, multiplicar o talento, tirar dele o talento daquele que tem 10. Porque a todo ele que tem, será dado mais, que terá em abundância. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, nós vamos prestar contas dos dons que Deus nos deu, das graças que o Senhor nos colocou em nossas mãos, porque outras pessoas dependem dessas graças, desses dons. Nós somos chamados a utilizar os talentos que Deus colocou em nossas vidas, em nossas mãos, para o bem da comunidade, a multiplicá-los cada vez mais. Há muita gente que enterra seus talentos, que não multiplica os seus talentos, os dons que o Senhor colocou em suas mãos. Portanto, não serviu para nada aquilo que o Senhor colocou e deu como dom, como graça na sua própria vida. E ao prestar contas no final da nossa vida, no final dos tempos, nós vamos ver realmente o que nós fizemos dessa gratuidade que o Senhor colocou em nossas mãos para servir aos irmãos e irmãs. Portanto, ao final do ano litúrgico que estamos vivenciando, é para que nós nos perguntemos o que nós estamos fazendo dos dons que Deus colocou em nossas mãos. Muitas vezes, levado por essa sociedade de consumo, nós vivemos apenas para nós. Enterramos os talentos, pensamos apenas em nós e nos fechamos. E não nos abrimos às necessidades de missão, de evangelização dos outros. Quantas pessoas se fecham em si mesmas e não realmente multiplicam e não fazem cada vez mais providenciar para que seus talentos cheguem mais longe, os dons que Deus colocou em suas próprias mãos. Ou seja, somos chamados a estar nos movimentando cada vez mais
e a servindo aos irmãos e irmãs com generosidade e com alegria. E nesse aspecto, caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos justamente a segunda leitura desse domingo, que nos fala que nós somos chamados a estar sempre preparados. Isso é um pouco, o domingo passado nós vimos sobre isso. Ou seja, quanto ao tempo e à hora, não há como vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não é? Quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição, como as dores do parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, diz aqui a palavra, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Sejamos de olhos abertos, não cochilemos, saibamos estar preparados para quando o Senhor passar justamente, nós possamos estar entregando aquilo que os talentos que Ele colocou em nossas mãos, tendo multiplicado os talentos e tendo dado conta do nosso recado, da missão que Deus colocou em nossas mãos, e cada um tem os talentos, segundo a sua própria capacidade, diz a leitura, ou seja, chamou Deus, conforme entregou os bens, conforme a capacidade de cada um, 5, 2 ou 1. O importante não é a quantia de talentos, mas fazê-los multiplicar, utilizar bem os talentos que recebemos, meus irmãos e irmãs. E, ao mesmo tempo, o livro dos Provérbios, a leitura primeira, um livro sapiencial do Antigo Testamento, fala da mulher forte, que vale mais do que as joias, e seu marido confia nela plenamente. E fala aqui a leitura: abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme o Senhor, essa sim merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e a graça louvem as suas obras. A praça louvem as suas obras. Ou seja, para da mulher prudente, que sabe cuidar do pobre, sabe também multiplicar os talentos. Não é? E o salmo de resposta, Salmo 127, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, será feliz, tudo irá bem. Ou seja, meus irmãos e irmãs, chegando ao final do ano litúrgico, 7º Dia Mundial dos Pobres, o Senhor nos pergunta o que nós estamos fazendo dos dons, das graças que Ele concedeu a cada um de nós, diferentemente, não somos todos iguais. Mas nós todos somos chamados a prestar contas, seja lá quantos dons Ele colocou em nossas mãos. A quem muito foi dado, mais será exigido. Quem recebeu 5, multiplicou 5. Quem recebeu 1, era para multiplicar 1, mas diz a leitura do Evangelho que Ele enterrou o talento e não fez nada. Peçamos a Deus, meus irmãos e irmãs, que nesse mundo tanta injustiça, tanta pobreza, tanta vulnerabilidade, tanta guerra, tanta maldade, nós façamos a nossa parte. Não enterremos o nosso talento, mas nós multipliquemos na família, na sociedade, na comunidade, na cidade, cada um segundo as suas circunstâncias. Algum tem mais possibilidade de ajudar o mundo a ser melhor, através de atitudes mais amplas, mas cada um é chamado a fazer a sua parte, dentro do âmbito, porque é possível, daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, em seu coração. Que o Dia Mundial dos Pobres, o 7º Dia Mundial dos Pobres, que nós comemoramos nesse final de semana, e essas vésperas já de concluirmos o ano litúrgico, nos encontrem disponíveis para servir o Senhor e aos irmãos e irmãs com os dons que Deus colocou em nossas vidas. O final do ano litúrgico nos faz contemplar isso e nos perguntar sobre esses dons e essas graças. Peçamos ao Senhor que nos dê essa possibilidade de estarmos de olhos abertos e de coração aberto para multiplicar esses dons e servir com alegria aos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.